Boa tarde a você que acompanha de todo o Brasil. Estava aí assistindo o Terço de Jesus das Santas Chagas com o nosso querido padre Renato Rederson. Seja bem-vindo, fica aqui comigo que você vai gostar do programa de hoje. Sei que tem o pessoal que também estava acompanhando ali pelo YouTube. Fica aqui que a gente vai interagir com você. Se você quiser aqui interagir comigo, fica aqui para você participar de tudo que nós temos hoje no programa. Nós vamos falar sobre saúde. Hoje é dia 1º de novembro, começando esse novo mês, dia do veganismo. Então a gente vai falar sobre esse tipo de dieta, você vai entender os benefícios. Se você quer iniciar, né, esse estilo de vida, você vai entender os prós, se tem algum contra, vamos falar sobre isso. Minha primeira convidada já está aqui, ela que é nutricionista e vai falar sobre, então, o veganismo. A Natália Lopes vai te dar várias dicas de alimentação. Mas nós também vamos conversar a respeito da finitude, pensando já que amanhã é dia de finados. Vamos falar desse tema que é delicado, mas que é importante que a gente fale a respeito. E também vamos falar sobre os emojis, aquelas carinhas que comunicam sem palavras, pela internet principalmente. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Se alimentar somente de vegetais e ainda evitar tudo que for derivado de animais, isso que é o veganismo. Será que isso é uma dieta indicada para todas as pessoas? Será que a gente pode entender os benefícios? Vamos falar sobre isso nesse dia do veganismo, né? Seja bem-vinda, Natália, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda, Natália Lopes. Vamos começar definindo um pouco aí dessa questão. Acredito que quando a gente fala em uma dieta dessa, a primeira coisa que as pessoas pensam é suficiente, né, para aquilo que a gente precisa, tanto para o grau de energia e disposição que a gente precisa, quanto para a saúde? O que você diz? Você é vegana ou não? Eu sou vegetariana. Vegetariana, tá. Quer diferenciar para o pessoal saber? Sim, acho bom. Então, o vegetarianismo, ele fala muito da alimentação e ele tem algumas vertentes dentro do vegetarianismo. Tá. Então, a pessoa ela pode comer ovo e ser ovo-vegetariana, ou ela pode comer só leite e derivados e ser lacto-vegetariana, ou comer ovos e leites e derivados e ser ovo-lacto-vegetariana. Ah, entendi. Geralmente é onde todo mundo começa, né? Entendi. Aí depois a gente tem o vegetariano estrito, que é aquele que na alimentação de fato já corta tudo de origem animal. Tá. E depois a gente passa pro vegano, que além da alimentação também vai para a parte de vestimento, de produtos e não usa Ele nada. abrange mais. Tudo aquilo que vier do animal, inclusive cosméticos, essas coisas. Isso entendi, mesmo. entendi. Deve dar trabalho, né, para fazer uma pesquisa, mas se bem que tem muitas empresas já que já se preocupam com isso ou não, para levar o rótulo. Isso, tem que ter um olho mais crítico, assim, para escolher um produto que de fato seja vegano, saber olhar o rótulo. Porque, como eu falei, não é só alimentação, né? Sim. Então tem que ter um olho, assim, bem crítico e esperto para ver tudo. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre alimentação aqui, se você tiver algo mais para, né, porque é a tua área, que é nutrição, mas se tiver algo mais que você saiba sobre isso, fica à vontade para a gente aproveitar a data, né? Você trouxe aqui alguns elementos para a gente começar a nossa conversa. Estou vendo aqui alguns vegetais escuros, que tá me chamando a atenção. Seria pela proteína ou não? Não, os vegetais verdes escuros, eles compõem uma parte bem importante do prato, tanto do vegetariano quanto do vegano, porque eles participam dos nutrientes cálcio e ferro. São a nossa principal fonte de cálcio e ferro. E eles têm os dois nutrientes, os verdes escuros, principalmente o brócolis, espinafre e a couve. Por isso que a gente trouxe. E é importante que tenha isso nessa dieta. Isso, é muito importante. Os verdes escuros tem que compor um volume maior do prato e precisa comer todos os dias esses vegetais. Pode variar a forma de preparo, né? Fazer suco de couve, dá para colocar o espinafre no suco, mas tem que consumir esse grupo. O excesso desses verdes escuros pode causar algum excesso desses elementos no organismo e ser prejudicial de alguma forma ou só é um caso muito específico? Não, na verdade, com a alimentação, a gente não tem uma dosagem de vitamina que possa ser tóxica. Isso acontece mais quando a gente suplementa. Com a alimentação não tem esse risco? Com a alimentação, não. Interessante. O veganismo aceita suplementação ou não? Aceita, tranquilo. Tá. Bom, então você trouxe as folhas, que tem esse papel do ferro e do cálcio. O que mais? Aí a gente... sementes, né? Isso, tem a semente tanto de abóbora quanto a de gergelim.
As sementes, às vezes a gente acaba negligenciando um pouco o consumo delas porque a gente não conhece, né? Não tem costume de consumir, mas elas são muito importantes. Elas são fontes de vitamina E, de gorduras boas, também são fontes de zinco, tem uma porção de ferro. A gente tem outras sementes que também são importantes, como a chia e a linhaça, que entram como fontes de ômega 3. Então, como a gente não consome peixe, a gente tem o ômega 3 vindo de origem vegetal também. Vegetariano come peixe ou não? Não. O vegetariano também não come peixe? Não come nada de carne. Nem branca, peixe, nem nada. vermelha, nada. Entendi. Então, qualquer outra dieta diferente disso, que a pessoa queira inserir mais vegetais, enfim, mas que tenha carne, não vai se encaixar nem no vegetarianismo e nem no veganismo. Não, dentro do vegetarianismo ou do veganismo, não. Entendi. Mas todos esses alimentos são livres. São muito importantes, né? E são importantes até para quem consome carne. Sim, eu ia te perguntar isso, porque às vezes a pessoa acha que porque ela está consumindo carne, os nutrientes não vêm só dali, né? Exato. Na verdade, vem daqui, não é dos vegetais? Como que é o balanço? Fala um pouco desse balanço, né? Os vegetais, eles compõem uma parte muito importante dos nutrientes e como eu falei no caso do ômega 3, que a gente tem a chia, a linhaça, nós brasileiros, a gente tende a consumir carne mais vermelha. Sim. Então, até quem consome carne deveria incluir esses alimentos para ter esses nutrientes. Então, uma pessoa que não tem muito hábito de consumir peixe, por exemplo, poderia usar a chia, a linhaça para ter essa fonte de ômega 3 do dia. Não precisa. Eu acho interessante porque a gente não precisa ficar dependente dos alimentos de origem animal. Entendi. A gente tem os nutrientes também no de origem chia vegetal. e linhaça são fontes de ômega 3 como no peixe. Isso. A absorção é a mesma coisa no nosso organismo? A absorção é a mesma, só que no caso da linhaça, a gente precisa triturar. Por ser essa sementinha com casca, o nosso corpo não consegue absorver o ômega 3. Então, a gente tritura, aí a gente consegue consumir. Também tem o óleo de chia e o óleo de linhaça. São bons. Que são ótimos e a absorção é melhor do que as sementes até. Por ser óleo, nosso corpo consegue A pessoa, absorver. então, ela poderia variar entre o consumo de semente, do óleo e, de repente, daquele pó também, ou não? Aquela farinha de linhaça? Sim, poderia. É A farinha de linhaça tem algumas marcas que já vendem estabilizada, que é um processo na indústria muito interessante, porque estabiliza mesmo o ômega 3 e evita com que ele oxide. Então, poderia ser tanto a farinha, quanto as sementes, quanto os óleos, dá para ir variando. Entendi. Algum desses alimentos aqui que você colocou, você trouxe também a lentilha, grão de bico, algum deles tem proteína? Sim, esses dois aqui, eles fazem parte do grupo das leguminosas, que é a nossa principal fonte de proteína. E esse grupo, ele é gigantesco. Aqui a gente tem dois, mas, nossa, ele é muito amplo. Só que no grupo da lentilha a gente tem 5 tipos. Então tem essa lentilha marronzinha, que a gente tem mais costume de comer no final do ano. Sim. Mas tem a lentilha rosa, tem a lentilha preta, tem a lentilha amarela. São 5 tipos. Tem o grão de bico também, tem os feijões. Os feijões, dentro do grupo do feijão, a gente tem 17 tipos. E todos eles entram como fonte de proteína também. No Brasil, também. acho que deve ter todos, né? Porque o Brasil é riquíssimo em variedade. Sim. Aí a gente tem a soja, os derivados da soja, como o tempê, o tofu, os fermentados da soja, a carne de soja. Tem a ervilha também. Então, é um grupo, assim, muito grande que a gente pode variar. Então, a alimentação vegetariana, vegana, ela também não é nada monótono, não é nada sem graça, porque tem muita opção pra gente usar. Dá pra variar bastante. A dúvida que eu acho que é a maior de todas, como que fica a questão da comparação da proteína animal com a vegetal? Supre de forma tranquila? Precisa de alguma forma suplementar ou não? Não precisa suplementar, não precisa ter esse aporte extra de proteína, por exemplo, com a proteína em pó, se você consegue comer as quantidades adequadas. Por isso que é importante ter um acompanhamento com o Nutri, porque daí assim ele vai calcular. O que muda é que na alimentação vegetariana o volume é maior comparado com a alimentação com carne. Então, quando a gente faz esse ajuste da alimentação com carne para vegetariana, o tamanho do prato aumenta. Aí tem algumas pessoas que não conseguem comer esse volume maior. Aí, às vezes, a gente entra com a suplementação. Entendi. Mas para quem consegue, por exemplo, eu consigo comer um volume maior, então não seria necessário. Então, são alguns casos mais particulares. E é interessante isso que você falou, porque a própria alimentação, ela sacia mais, não? Sacia. Pelo fato de ficar mastigando ali, o sabor, né? Eu estava lendo algo a respeito. Então, algumas pessoas podem, talvez, comer menos um pouco do que antes. Como que é feita essa transição? Primeiro, você sempre foi vegetariano ou não? Você fez transição? Não, eu fiz transição também. E como que foi?
Então, foi um processo bem simples para mim, porque eu comecei de fato a experimentar e incluindo os alimentos, mas eu cortei a carne toda de uma vez. De uma vez. De uma vez. Você foi ajustando. Isso, daí eu fui vendo o que eu aguentava comer, o que eu não aguentava, tentava mudar a forma de preparação. Então, por exemplo, aqui com o nosso grupo das proteínas, a gente pode fazer bolinho, pode fazer almôndega, pode fazer salgadinho com esse de grão de bico, que daí o volume fica menor por você botar no forno, desidrata. Então já é uma opção para a pessoa começar a se acostumar com esse volume maior. Mas de fato, assim, é uma transição. Então o teu paladar, o teu corpo como um todo, ele vai se acostumar com essa alimentação e também com o volume. E o que você sentiu de diferença no teu corpo antes, quando você consumia carne? Você comia de tudo ou não? Sim. Já comia de tudo. E depois, você sentiu diferença ou não? Senti, principalmente parte de cabelo, unha, pele, isso mudou. E também a variedade da minha alimentação em si, né? Interessante. Porque antes eu ficava muito naquele prato do arroz, carne e uma cenourinha. E quando a gente Você já variava menos dentro do próprio cardápio? Com carne. Com carne. Mesmo com a carne, eu tinha uma alimentação bem menos variada do que hoje sem a carne. Aí, quando eu tirei a carne, eu pensei, não dá pra ficar só o arroz você ali, foi né? mais regrada um pouco. Entendi. Por isso que eu acho importante ter esse acompanhamento com o Nutri ou ir buscar, né, os alimentos pra você não só tirar a carne e continuar apenas, por exemplo, com o arroz ou com a batata, né? Você saber montar o prato vegetariano, vegano completo. Interessante. E crianças, tanto na fase de introdução alimentar, é indicado, tem a idade certa para isso? Não sei se também é a tua área, né? Se você pode comentar sobre isso. Hoje em dia a gente já sabe que tanto o vegetarianismo quanto o veganismo, ele não tem restrição de idade. Então todas as pessoas podem ser vegetarianas ou veganas. Para crianças, introdução alimentar, vai ter os mesmos cuidados que uma criança que a mãe, né, decide fazer a introdução com carne, e tem que ter o acompanhamento da Nutri também para ajustar essa questão de variedade. Mas é tranquilo, não vai atrapalhar no crescimento da criança, desenvolvimento, isso não, tranquilo. Isso não. Isso já foi um tabu que acabou caindo já. Sim. E tá crescendo o número no Brasil de vegetarianos e de veganos ou não? Sim, tá crescendo. Cada vez mais as pessoas estão buscando por essa alimentação sem carne, seja por motivos éticos ou saúde, ou paladar mesmo, porque hoje em dia tem muita gente que não come muita carne, daí já fala, já que eu não como muito, então vou experimentar mais o vegetarianismo, mas tá crescendo. Interessante. Já tem muito estudo nessa área ou não? Já, e tá crescendo também, cada vez mais, tanto com... Assim, com longevidade, com saúde. Onde o pessoal quiser saber mais, onde que eles pegam esse tipo de informação? Pode buscar no meu Instagram. Tem no teu Instagram? Tem no meu Instagram. Legal. Deixa eu pegar teu Instagram aqui, cadê? Nutri.Natália Lopes. V. Tá, bom, aparece para você escrito aí. Legal, lá você tem algumas indicações também. Sim, E também a gente, para quem quiser mais a fundo, né, a gente tem bastante artigo também publicado com essa proposta do vegetarianismo, do veganismo em todas as áreas. Então, para gestante, para quem pratica esporte, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular. Então, já tem bastante estudo. Muito bom. Então, obrigada por vir aqui no Dia do Veganismo. Sempre bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Agora vamos nos programar para a sua próxima viagem, que será comigo e com a Libermundo do dia 3 de dezembro até o dia 9. Olha, é uma viagem relativamente curta para você encaixar aí no teu calendário e você vai gostar muito dos lugares por onde a gente vai passar. Carol, para onde que a gente vai? Bom, vamos sair aqui de Curitiba, iremos até Campos do Jordão, uma viagem de peregrinação, de evangelização. Então você vai conhecer alguns locais ou revisitar aqueles que você já conhece. Casa da Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Frei Galvão, Sagrado, Mosteiro da Sagrada Face e outros lugares que a gente vai ter ali. Temos passeio de trem que está incluso, temos refeições inclusas, temos passeio de barco incluso. É uma viagem, uma experiência bem diferente para você marcar teu final de ano, para você também descansar e voltar renovado para viver o fim de ano com a sua família. Tá aí o telefone para você pegar mais informações, 419-9965-0377. Aproveite, a gente vai sair para um intervalo bem rapidinho, manda ali a tua mensagem, pede mais informações, se programe. Na volta a gente vai falar sobre a finitude, importante falar sobre esse tema, né? Então volte comigo.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira, 1º de novembro. E já que a gente vai anteceder esse feriado de finados, que para nós cristãos católicos é um dia muito importante para a gente rezar pelas almas, a gente precisa falar desse tema, né, da finitude. Mas olha só, antes da gente conversar sobre isso, eu quero passar para você a programação de amanhã. Olha aí, tá na tela para você, já começa cedo, 8 da manhã, com a Santa Missa de Finados, com Dom José Antônio Peruso, nosso arcebispo de Curitiba, e Padre Renato Redesson, no cemitério do Água Verde. Então atenção para o local, vai ser lá no cemitério essa missa. Meio-dia, daí você vem para a Missa de Finados com o Padre Jorge Fortunato, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Também às 4h45, hora santa, na presença do Santíssimo, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. 5h30 é o terço pelas almas, também no Santuário. 6 da tarde, adoração e pregação em Curitiba, com o Padre Christian Shankar, de Divinópolis, Minas Gerais. E às 8 da noite, A Morte Não É Nada, com o Padre Reginaldo Manzotti. E teremos a reapresentação da Camerata Antíqua de Curitiba, às 8h30 da tarde. Então, da noite, né? Então acompanhe a nossa programação, que está especial nesse feriado, nesse dia que você vai se preparar, sim, para rezar pelas almas. E vamos falar sobre isso, né? Sobre a finitude, que ninguém gosta de tocar nesse assunto, vamos ser sinceros, a gente nunca está preparado para isso, e por isso justamente que a gente tem que conversar a respeito, entender o que é que está na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, e te ajudar nesse assunto, tá? Então eu estou recebendo aqui a doutora Ana Paola dos Reis, Dias dos Reis. Ela é psicóloga clínica e fundadora e idealizadora da Clínica de Psicologia Vida Amiga. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição e é um tema muito importante para que a gente aborde, sim. O que você diria que é importante falar disso, né? Eu sei que as pessoas, apesar, é assim, né? O ser humano sabe da finitude, até espera, entre aspas, né? Bem grande, mas não sei se a gente está preparado. O que você percebe? Na realidade, Carol, quando a gente fala de finitude, a gente está falando de vida. Uhum. Então, quando a gente olha para a finitude, a gente precisa olhar para a vida. Sim. Para o processo de vida de cada um, a qualidade de vida de cada um, os valores que permeiam a vida de cada um. Para daí a gente olhar para essa finitude, para daí a gente caminhar para esse fim, essa terminalidade da vida. Sim. Porque somos seres humanos. Mas muitas vezes a gente teme falar da morte. Sim. Né? Justamente porque é algo desconhecido e isso tem a ver com algo que a gente não domina. Sim. E não controla. Ou seja, pega uma tríade aí que é totalmente desestruturante, né, para o ser humano. Totalmente. Só que quando a gente fala de finitude e de morte, ela não é só uma morte física. A gente envolve todo o aspecto humano. Então a gente tem todo o lado afetivo, o lado fisiológico, biológico, mental e social, que isso envolve quando a gente fala de finitude. Então, às vezes a gente tem uma perda muito grande física, mas essa pessoa vive dentro da gente. Sim. E como é essa mudança, esse processo é para cada um. Então o processo de luto, o processo de finitude, ele é singular, ele acontece com cada pessoa de um jeito e no tempo da pessoa. Sim. E isso envolve crença, isso envolve religiosidade, espiritualidade, envolve a vida da pessoa como um todo. Interessante. Não existe uma regra para isso, né? Não existe uma regra. Olha que providencial, hoje cedo, eu tenho um programa de rádio também, passa logo após o Experiência de Deus, não sei se você já ouviu, mas ali a gente falava hoje sobre saudade, né? E justamente pegamos isso que você trouxe, né? A questão da vida, ou seja, se eu olho e falo de uma finitude, eu tenho que olhar para essa vida e de que forma que eu estou valorizando essa vida, né? Porque a saudade, ela fica, né? Quando a gente tem uma perda de uma pessoa ou de uma situação, mas eu digo que a saudade, quando ela vem, é porque a pessoa amou, né? A pessoa amou. Agora, se essa saudade ela traz algum tipo de arrependimento, porque a pessoa não valorizou a vida, não valorizou a pessoa que estava ali, eu acho que é mais complicado, né? Olha só, eu queria convidar você para assistir comigo
Eu quero ver como que as pessoas estão olhando para essa finitude, né? A gente foi para as ruas para entender. Você assiste comigo essa enquete? Sim, claro. Vai lá, produção. Olá, Carol Tormeno. Olá para você que assiste a TV Evangelizar em todo o Brasil. Amanhã é dia 2 de novembro, dia de finados, e hoje nós viemos às ruas para conversar com a população sobre finitude. A longevidade já é uma realidade. Estudos mostram que estamos vivendo 30 anos mais do que os nossos avós. E os nossos filhos, netos, bisnetos vão viver ainda mais. É uma revolução que está impactando a vida de todos nós. Para muitos estudiosos, é exatamente a finitude que faz o brilho da vida ser mais intenso e que ressignifica a nossa existência. Mas será que a gente está pronto para lidar com a finitude? Pensar que se minha vida é finita, cada segundo vale ainda mais a pena. Será que a sociedade tem pensado assim? Eu sinto assim que eu estou preparada. Não tenho medo, não tenho. É de primeira dia, mas depois assim que eu aceitei a Jesus, que eu me converti, não tenho medo, não. Eu acho que tô, né? Bom, se não tá, prepara na hora, né? É assim que eu penso. A vida vale a pena quando você faz por onde. Por exemplo, ninguém é perfeito. Ninguém consegue imitar Jesus nesse momento. Mas você pode fazer por onde ser uma caminhada com Jesus. O que é isso? Principalmente fazendo aquilo o teu irmão, o que você gostaria que alguém fizesse para você. Então isso é você pensar no fim da vida. Estar em paz com Deus, em primeiro lugar, e contigo mesmo, a todo momento. O que Deus quer de nós, o ser humano hoje? Que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Isso não está acontecendo hoje na vida do ser humano. Eu estou. Agora, se nós, em geral, estão, não sei. Eu estou. O que vim pela frente a gente tem que enfrentar. O fim da vida para mim é difícil, porque eu já perdi meus pais e você não aceita. É muito difícil. Tem quase 30 anos que eu perdi minha mãe e não aceito. Então, eu quase perdi minha filha e vejo como isso é difícil para o ser humano aceitar. A gente nunca está preparado. Sabe que vai acontecer, mas não está preparado, né? Eu tô. Um dia vai chegar lá, né? Não vai ficar a vida inteira, né? Para sempre, né? Um dia chega a nossa hora. Interessante, né? Bom, eu vejo tudo isso que foi dito ali com o olhar da fé, mas porque eu tenho fé. Como que a psicologia vê essa relação da fé com a finitude? Não sei se você já teve a experiência de trabalhar com alguém que não tem fé e como que é essa relação? Normalmente é mais difícil, né? É? Porque a pessoa fica presa no material, né? E, às vezes você vai trabalhar muito com ela conseguir, Carol, fazer um balanço da vida. Quando você trabalha e tem oportunidade de olhar para a finitude, você tem essa oportunidade de fazer esse balanço. E você pode, ao longo do seu caminho, refazer algumas coisas, ressignificar algumas coisas. A gente não concorda com a morte. A gente respeita a morte. Sim. A gente aceita. Mas concordar é um outro processo. Sim. E a psicologia hoje já se fala muito da importância da espiritualidade, da religiosidade na vida das pessoas, para ajudá-las em vários aspectos, principalmente lidar com finitude. E quando a pessoa ainda não desenvolveu essa religiosidade ou a espiritualidade, ela vai trabalhar muito com como foi a vida dela, a qualidade da vida dela, porque é isso que vai com ela. Sim. E o que ela vai deixar. Sim, né? o legado. O que ela pode deixar aqui dela, que as pessoas vão lembrar. Sim. E isso também é muito importante. Né? Quando a gente lida com isso, é um processo muito bonito quando você tem essa oportunidade. Quando você está perdendo alguém e você tem um processo, é muito bonito quem consegue se despedir, quem consegue conversar, quem consegue realmente lidar com a morte, lidar com o fim de uma forma madura e conseguindo conversar com ela, isso fica e ajuda aquele que fica a organizar muito melhor essa perda. Eu imagino. Imagino que essa fé, ela cria uma esperança, uma expectativa, né? O ser humano, ele é muito de, tá, eu vou fazer isso se, né? Tem uma condição, né, no ser humano. Então, realmente, eu vejo que a fé, ela é muito importante nisso, né? E eu sei que tem alguns talvez vão discordar de mim,
enfim, né, depende da linha, mas a pessoa ela já nasce com fé. Para ela ter que tirar isso dela é contrário, ela tem que negar algo. Ou seja, a negação já pressupõe que existe algo dentro, né, da pessoa. Mas enfim, independente da negação de cada um, acredito que isso possa fortalecer para esse momento. Agora, uma outra pergunta que eu vou te colocar. A natureza, quando essa finitude ela segue o curso da natureza, acho que é um pouco mais fácil de aceitar, né? Então, uma morte porque a pessoa estava com muita idade, até às vezes uma doença, dependendo da situação, porque uma doença numa criança é difícil de aceitar, um acidente é difícil de aceitar, né? Essas interrupções são bruscas, né? Que tem como se fosse um corte literalmente inesperado. A gente acha que tem algum controle, pelo menos, sei lá, né, o fim da vida vai ser com 90 anos, né? Uma rainha Elizabeth, mais idade ainda. Tudo bem, aceitável, tranquilo. Se a pessoa está sofrendo num leito de doença. Agora, fora isso, é muito difícil. Como que você trabalha isso? O que você diz para as pessoas que têm que lidar com essa finitude que é fora do esperado, fora do padrão, né? Sim, a espiritualidade, como você estava falando, ela ajuda a gente a fazer conexões, né, com algo maior que a gente. Né? E quando há esse acidente no caminho, né? Quando a pessoa não cumpre com o ciclo vital, que passou por todas as fases, né? Como a gente diz, o idoso ele carrega nele a criança, o adolescente, o jovem adulto, o adulto. Então é como se ele completasse a caminhada dele. E quando esse caminho ele é interrompido, isso traz para nós como seres humanos um sentimento muito difícil que é a impotência, como a gente não controlar. E a gente vai ter que trabalhar isso, né? Você olhar e sim, essa é a minha história, essa é a minha vida, comigo aconteceu assim, e como eu integrar isso, como eu organizar isso. E aí eu volto a dizer, como respeitar e aceitar sem concordar. Porque esse é o movimento da vida. O movimento da vida é que a gente é surpreendido diariamente. É que a gente perde controle diante de várias coisas, inclusive do viver. Então, enquanto é possível a gente olhar para falar, né, de morte, falar de finitude, porque sempre que a gente tem um luto, Carol, é sinal que a gente teve um vínculo. Então é perda de vínculo. Como você lidar com aquilo, você reorganizar e voltar a viver. É um recomeço, né? Porque literalmente. Quando você lida com o fim, e como eu estava falando, é o movimento da vida, lidar com o fim é também lidar com o recomeço, com uma reorganização. Verdade. E o que eu posso fazer de melhor, honrando minha vida, me tornando alguém melhor nesse mundo, que justamente é que aquela pessoa que eu perdi vai olhar ou ficaria muito feliz de ver isso. Então, mesmo em situações que são interrompidas abruptamente, né, como você colocou, que não concluíram, não passaram por todo esse ciclo vital, muitas vezes é singularizar isso, é entender que é seu, que é sua história e o que você pode fazer com isso. Né? E aí é um processo de cada um. Não existe tempo de luto, existem fases de luto, mas o tempo é de cada um. Interessante. E às vezes o outro tem dificuldade de falar do luto de alguém. Então, às vezes é comum essa pessoa que está em luto, já foi, já se passaram tanto tempo, vira essa página, segue a vida. E que bom se fosse simples assim. Cada um então, é de um jeito, né? É um processo de reorganização. Tem que respeitar. Agora, eu não sabia que existe um profissional, né, que cuida justamente dessa questão de uma morte, digamos, melhor, que é a doula da morte. Você sabia disso ou não? Sim, hoje tem muito investimento, né? A tanatologia, que é a ciência que... Como que é o nome? Tanatologia. Tanatologia. Thanatos é o deus da morte. E a ciência vem estudando sobre a morte, né? Então hoje vem realmente se falando muito disso, né? Mas muito nesse foco de olhar a qualidade de vida. Então, doentes terminais, né? Às vezes com neoplasia, que são os cânceres, né? A gente vai olhar e falar assim,
quanta generosidade tem, às vezes, num diagnóstico desse. Sim. Você tem tempo de refazer muita coisa, você tem tempo de ressignificar muita coisa, que se você não tivesse isso, você não faria. Então, esse também é o processo dessas doulas, também estão nesse processo de ajudar a pessoa a passar para isso e caminhar da melhor forma possível para o fim. E ajudar nessas dores, nesse processo. E é muito bonito quando você consegue fazer. A gente conversou com uma profissional dessa área ali, quero compartilhar com você para entender um pouco mais o que é o trabalho da doula da morte. Olha lá. Doula do nascimento eu trabalho com parto, a gente trabalha com a partida. Então é acompanhar esse paciente, né? A gente pode falar paciente, mas na verdade a gente prefere falar essa pessoa. Geralmente a gente é solicitado quando já existe, essa pessoa está num processo de ter uma informação de um diagnóstico ameaçador, né? Geralmente num contexto de cuidados paliativos. E a gente vai dar suporte para que a história dessa pessoa, a biografia, para que haja o respeito aos valores, os desejos, as crenças e trabalhar para que a família também possa compreender isso e lidar de maneira mais confortável, com menos sofrimento, que o amor, acima de tudo, possa prevalecer a todo o desconforto que existe, porque não dá para dizer, morrer não é uma experiência fácil. Claro, se separar das pessoas que a gente ama, né, demanda muitos sentimentos, então afeta todo o contexto da pessoa, né, e as pessoas que estão próximas. Então, esse suporte é um suporte complementar, né? A gente não está falando de substituição. A doula vem substituir uma equipe, vem substituir um profissional, ela vai agregar. Então, podendo contar com essa atuação de um profissional que vem contribuir para estar do lado do paciente, para de algum modo representar esse paciente, né, vai trazer sim esse olhar mais ampliado, um olhar que entenda essa pessoa de maneira integral, honrando essa vida até o fim. Muito bom. E Ana, vou te agradecer, viu, pela nossa conversa. Eu sei que você também está no Instagram, né, com a Vida Amiga Psicologia, né? Chamar você para conhecer o trabalho da Ana, para tirar mais dúvidas se você tiver nesse assunto. Agradeço a tua presença, viu? Muito obrigada, tá? Muito obrigada a vocês e é sempre um prazer estar aqui, poder contribuir com a população e com vocês também. Eu que agradeço. Vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente vai falar sobre os emojis. Vamos saber as curiosidades desse tema. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira. E agora quem tem um recado para você é a Ana da Produtos que Evangelizam. Já está aqui. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Obrigada, Carol. Tudo bem? E você? Tudo. O que você tem para a gente hoje? Vim fazer um convite para o pessoal de todo o Brasil. Tá. Né? Que o nosso catálogo dos revendedores está saindo da nossa campanha de novembro e dezembro. Tá, catálogo já preparando para o Natal. Exatamente. Eu vim fazer um convite para você que quer ter uma renda extra, né? Com horários flexíveis, quer levar a devoção de Santa Chagas, até trouxe alguns produtos aqui. Gostei, menina, desse relógio, tô precisando de um novo lá na minha cozinha, viu? Então. Gostei desse. A linha de decoração, a linha dos terços, dos acessórios, são muitas opções aqui no nosso catálogo, né? Então, você quer trabalhar na sua comunidade, né? Levar a devoção de Jesus das Santa Chagas, pode ganhar um dinheirinho extra aí, Carol. Com certeza, com certeza. E ter uma missão de evangelizar pelos produtos, né? E a pessoa que quiser, ela entra lá pelo site Produtos que Evangelizam, ela pode pedir por ali, como que funciona? Revendedor.produtosqueevangelizam. Revendedor.produtosqueevangelizam.com.br. Isso mesmo, só aí ela faz o cadastro por ali mesmo, tudo online. Exatamente. E daí ela vai receber o catálogo em casa. Em casa, o primeiro Quantos catálogo. dias mais ou menos para chegar? É só o tempo da gente despachar. Tá. O catálogo estando pronto ali, é só o tempo do correio para entregar aí na sua casa. Legal. Muito bem. E aqui algumas opções dos produtos. Nosso diário espiritual, que está no catálogo também. Sim. O terço que o Padre Reginaldo usa. Também é famoso. Também, né? os relógios, imagens e tudo. O Armadura do Cristão, que é o nosso kit novo também. É, muito bom. Bom, então vai lá, convite para você, se você está querendo evangelizar, se você está querendo uma renda extra, tá aí para você a oportunidade. Ana, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Carol. Obrigada a você. Gente, agora vamos lá, vamos para o nosso próximo tema, que é sobre os emojis, aquelas carinhas bonitinhas que você fica mandando aí no WhatsApp, em todas as redes sociais a gente tem, né? Algumas curiosidades para você entender. Vamos lá para a matéria.
Eles estão em todas. É só abrir os aplicativos de mensagens que já nos deparamos com uma infinidade de emojis. Essas carinhas divertidas que já fazem parte do nosso dia a dia. O termo vem de uma expressão japonesa formada por e, que significa imagem, e emoji, que representa letra. Muitas vezes, eles até são confundidos com os emoticons, mas tem uma diferença aí. O emoticon ele nasceu muito numa comunicação rápida que a gente colocava num e-mail, numa comunicação mais eletrônica, que a gente usava um computador para poder escrever. O emoji, por sua vez, ele já nasceu na ideia de você poder usar uma representação mais gráfica, mais visual, tá? E nos dispositivos móveis, nos celulares. Onde que se popularizou primeiro os emojis foi no mercado japonês. Então, os primeiros celulares mais modernos japoneses, no fim da década de 90, que começaram a usar com mais precisão essa questão do emoji. Os emojis já são considerados um fenômeno cultural e mudaram a forma como as pessoas se comunicam. Com certeza você já usou algum hoje. E essa popularização tem um porquê. Porque eles são uma evolução da nossa comunicação, eles são uma forma mais rápida da gente transmitir algum sentimento, da gente passar a nossa mensagem, e simplesmente os emojis, eles permitem que pessoas de diversas faixas etárias e diversas culturas possam se comunicar de uma maneira comum. Os emojis caíram mesmo no gosto popular. Hoje, 92% das pessoas que se conectam à internet usam os ícones. Já são mais de 3.600 opções, tem emoji para tudo. E você, qual deles usa mais? É o sorrindo de cabeça ao contrário, assim, o que eu mais uso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu uso bastante aquele da mãozinha, assim, que parece que tá mandando um abraço. Mando beijinho. O da linguinha pro lado. Um coração, tipo, só o de risadinha chorando. Acho que é porque a maioria das coisas que me mandam é engraçado. E o emoji chorando de rir é mesmo o mais usado no mundo. Uma pesquisa realizada pela empresa que padroniza os ícones mostrou os que estão mais presentes nas mensagens. O especialista explica que a frequência de utilização de uma determinada imagem diz muito sobre o nosso comportamento. Os emojis mais utilizados têm muito a ver com como a pessoa enxerga o mundo, como a pessoa se comunica, mas é bem interessante que em diferentes culturas alguns emojis são mais utilizados ou não. Então tanto as pessoas quanto as culturas são representadas de diferentes formas pelos emojis mais utilizados. E eles são tão importantes que as redes sociais têm se adaptado. No WhatsApp, por exemplo, já é possível reagir às mensagens com emojis. E a tendência é que as interações evoluam ainda mais. Cada vez mais as plataformas, as redes sociais vão permitir que a gente use em diferentes contextos a reação através do emoji. Muito provavelmente os emojis a gente vai poder adaptar mais, customizar relacionado à pessoa, utilizar animações, utilizar junções, que já é possível. Mas é claro que os emojis também podem ser interpretados de diferentes formas. Por isso, é preciso ter certeza da mensagem que você quer passar. Um exemplo clássico é a questão do emoji das mãos juntas, que na prática seria o high five originalmente. Seria você bater na sua mão para comemorar alguma coisa. É que aqui no Brasil a gente usa muito naquele sentido de gratidão, naquele sentido de oração. Então é um significado que as pessoas se apropriaram dele, mas que é natural. O emoji é para uma comunicação informal entre pessoas que estão acostumadas a receber essa comunicação informal. Você tem que saber que a pessoa vai interpretar de uma forma que talvez não seja a sua. Então, por isso, tem que entender exatamente o que você está mandando. E a minha mensagem para você aqui, sem emoji, porque eu não estou com o meu celular, é que o nosso próximo encontro é na quinta-feira, porque amanhã a programação é especial de finados. Eu passei para você aí toda a programação para você poder rezar pelas almas, acompanhar missa, vá ao cemitério. Se você tem a oportunidade, faça isso, que é muito importante, viu, essa data pra gente. E fique com a gente, né? Estamos aqui sempre com você. Te encontro na quinta-feira, então, às 3h30 da tarde, ao vivo para todo o Brasil. Beijo, fique com Deus, bom feriado.